uma vez pela tua participação. Fique à vontade para dar início à tua apresentação. Bom dia a todos. Mais uma vez, perdão por não falar portunhol, espanhol, nem portunhol, nem tampouco portunhol. Graças a Ariane, em nome do INPE, né, pelo convite. Infelizmente, a minha colega Andréa teve esse problema e a gente hoje só vai ficar com a parte das ondas de calor e os sistemas de alerta desses eventos por parte do INMET. Eu vou falar devagar, né, para que todos consigam compreender. Conseguem ver a apresentação em modo de exibição? Sim, estamos vendo. Então, eu pensei muito, né, para montar a apresentação, por conta do tempo e também da vastidão do assunto. Então, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, mas também depois eu vou disponibilizar, além da apresentação, um material mais vasto que a gente pesquisou, né, ao longo desses anos e mais recentemente. Então, a grande dificuldade em relação a esse evento extremo relativamente novo no nosso cotidiano de trabalho diz respeito às definições, né? Nós sabemos que são períodos excessivamente quentes, né? Mas que em diferentes países a forma de fazer essa quantificação ela varia um pouco. Então, segundo a OMM, a definição mais genérica e fácil de compreender é a que diz que é um período de mais de 5 dias consecutivo, nos quais as temperaturas máximas superam a temperatura máxima média, né, climatológica, em 5 graus ou mais. Mas a gente tem que levar em conta outros aspectos, como, por exemplo, a duração dessas anomalias de temperatura e também a área de abrangência, pois as ondas de calor são fenômenos generalizados, ou seja, que abrange uma área relativamente grande, larga, tendo como uma escala sinótica, né, de mesoescala para escala sinótica. Esses períodos climáticos, eles têm classificações que eu não vou entrar em detalhe dos tipos, né, mas a gente pode ter evento de temperaturas altas e umidades baixas, que são classificadas como cálidos e secos, ou temperaturas altas acompanhadas, principalmente nas regiões equatoriais, de floresta, umidade alta, que são os eventos cálidos e úmidos, que tem esse início geralmente sutil e uma duração iniciando aí de 2 a 3 dias. E, principalmente, o impacto é perceptível na população. A atividade humana é impactada. Outro ponto importante a ser levado em consideração diz respeito não só às temperaturas máximas, né, que são aquelas, na maioria dos casos, né, em regiões tropicais, registradas no período da tarde, obviamente que dependendo da época do ano e da posição latitudinal, essa questão da temperatura máxima varia, mas também a questão de termos temperaturas noturnas, aquelas que são registradas normalmente na madrugada, elevadas. E esse conjunto gera, como eu havia falado, uma percepção de desconforto para a população. Eu também não vou mostrar aqui na apresentação a questão do estresse térmico, né? A gente tem um estudo relacionado a esse aspecto, mas como o tempo é um pouco curto,
né, a gente precisava de um pouquinho mais para explorar essa questão do estresse térmico, que todos sabem, né, que o calor excessivo e principalmente a exposição, né, a longas horas, dependendo da quantidade de anomalia dessa temperatura e de umidade, o corpo humano ele começa a perder suas funcionalidades e ficar estressado. Em termos de temperatura média, né, a gente tem, principalmente aqui no Brasil, adotado como referência as normais climatológicas, né, tanto a 1961-90 quanto a mais recente. Então, nós levamos em consideração esses aspectos relacionados e, principalmente, como ponto de partida, as normais climatológicas, né? Então, as ondas de calor são relativamente difíceis de se ter uma definição generalística, né? Porque uma condição climatológica no lugar é diferente de uma condição em outro. Então, essa definição ela tem que ser quase que personificada, né? Então, nem todos os eventos de onda de calor são iguais, né? Isso varia em relação à sua extensão espacial, né? A área de abrangência desse fenômeno, se vai ser, no caso do Brasil, alguns estados, algumas regiões, dependendo de países menores, também essa extensão territorial espacial ela varia, e também a intensidade, o quão anômalas serão essas temperaturas em uma determinada região. Então, a gente tem alguns autores que versaram sobre esses aspectos e, principalmente, a gente tem que levar em conta essa percepção não só da população, mas também os impactos nos sistemas naturais, né, nos ecossistemas. Então, essa parte relacionada à onda de calor, ela também aborda questões socioeconômicas e sociais, no que diz respeito a eventos de onda de calor gerarem, né, impactos para a sociedade, né? A gente, no campo da sociologia, diz que esses eventos podem gerar ganhadores e perdedores, dependendo do nicho de atuação. Por exemplo, se tem empresas relacionadas com vestuário, se tem a maior demanda por geração de energia elétrica. Então, as ondas de calor são um perigo natural, né, que seus impactos são bastante significativos na população. Afetam principalmente a questão da saúde, né, o aumento das enfermidades, principalmente as enfermidades cardiovasculares, as ligadas ao aparelho respiratório, a questão das asmas, alergias, e produzem, né, um risco significativo de mortalidade, principalmente para um grupo, né, de indivíduos que o pessoal da saúde indica que, principalmente as crianças e os idosos, que são mais vulneráveis, têm um sistema imunológico mais vulnerável, são os que têm a maior probabilidade de ter esses impactos mais extremos. E, como eu havia já mencionado, temos a questão dos impactos às infraestruturas, né, principalmente a infraestrutura de energia, né, a maior demanda por energia. Eu recordo que, há um ano atrás, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Eumetsat e a colega Carla falava que a maioria das casas, né, inclusive a casa que ela morava em Portugal, não tinha sistema de ar-condicionado. Então, não, além disso demandar maior fonte, né, de geração de energia elétrica, muitas casas não têm essa adaptabilidade para essa nova realidade. Além disso, a gente tem um impacto maior no consumo, né, de água, uma mudança no perfil dos transportes, e como eu havia mencionado, a questão desse impacto nesse nicho de comércio. Então, além de ser um problema ambiental, as ondas de calor, no meu ponto de vista,
o evento extremo que maior se tem essa percepção dos impactos socioeconômicos e principalmente sociais, quando se tem os mais vulneráveis e menos favorecidos mais expostos, né? Outro aspecto importante a ser mencionado a maioria dos autores falam que as populações localizadas em megalópolis, né, cidades densamente povoadas, além do efeito isoladamente das ondas de calor, há o efeito potencializado das ilhas de calor. Então, nas cidades, por exemplo, densamente povoadas, né, como vou dar o exemplo do Recife, né, a gente tem um bairro que chama Boa Viagem, que é um bairro que tem muitos arranha-céus. Então, essa questão do desconforto térmico é potencializado por conta dessas condições locais. Há estudos também, inclusive tem um grupo de pesquisas na Universidade de Brasília, na UNB, que apontam que em casos de temperaturas mais elevadas, o número de casos de violência e transtornos psicóticos se elevam, né? Então, há realmente esse efeito das ondas de calor na vida e no bem-estar das populações. Mas, de forma geral, não existe, né, segundo esses autores, uma definição universal aceitável. O estado da arte ainda não bateu um martelo para que uma única e somente definição seja aplicável para as ondas de calor. Então, é preciso ter em mente, né, ter esse conhecimento que são um conjunto de fatores que dependem de localidade para localidade. É preciso ter uma personificação dessas características. Então, por esse motivo, né, no ano de 2015, a OMM publicou o Guia, né, de Ondas de Calor e Saúde, de número 1142, e este guia o que a gente tem de norte, né, para os nossos estudos, as nossas interpretações. Eu vou deixar depois com o pessoal da organização, para quem ainda não conhece, poder ter acesso e estudar um pouco mais. O assunto é bem vasto, eu tentei ser o mais sucinta possível, né? Então, mais uma vez, esse ponto de partida de não termos uma definição única, mas temos um consenso em relação aos impactos, né, que são de grande a até catastróficos, principalmente no que diz respeito ao número de mortes relacionadas. E embora se tenha essa importância das ondas de calor, principalmente em alguns países, como, vou dar exemplo, o nosso, este evento ele ainda não tem uma importância, né, tão evidente como, por exemplo, as crescidas repentinas, as tormentas, mas pouco a pouco, com as mudanças climáticas e o aumento de frequência das ondas de calor, há uma formação da conscientização da importância de se ter uma maior previsibilidade e uma maior antecedência de previsão e comunicação desses eventos, né? Aí eu trouxe para vocês aí os eventos mais impactantes recentemente, né, desde o início dos anos 2000, que foram as ondas de calor na Europa, em julho e agosto de 2003, com ênfase a Rússia em 2010, aí mais uma vez a Europa em 2023, a Rússia o ano passado, os Estados Unidos, esse ano, né, a Rússia esse ano, no verão deste ano, os Estados Unidos e o Brasil em 2023 e 2024. Peço perdão aos companheiros da América do Sul, principalmente dos nossos vizinhos uruguaios e argentinos, por não trazer os exemplos dos países deles. Inclusive, eu achei alguns artigos bastante interessantes, mas a gente tem esse tempo limitado para tentar transmitir a mensagem, né? Então, eu fui buscar especificamente esses casos que mais chocaram, né, a
comunidade internacional. Então, a onda de calor de 2003 foi a mais mortal, né, que se tem registro, né? O número de mortos foi mais de 15 mil mortos, né, sendo que a maior quantidade foi em Portugal. Então, se tem os efeitos, digamos, secundários, os impactos secundários das ondas de calor, que são principalmente, né, diminuição significativa dos rios, lagos, e, na verdade, se tem, né, com o estabelecimento das ondas de calor, um ciclo de impactos secundários, né? Então, se eu tenho um número de dias consecutivos com temperaturas elevadas, baixa umidade, no caso das ondas secas, se tem uma maior evaporação, né, dos níveis dos reservatórios, além de uma maior demanda por água, e isso impacta significativamente no nível dos rios, lagos, nos sistemas de abastecimento. Além disso, né, principalmente na Europa e no Brasil também, temos a questão da maior propagação de incêndios florestais. Tem-se também, no caso do hemisfério norte, o aumento, né, do derretimento das geleiras, que impacta aí no aumento do nível do mar, e outros eventos que impactam significativamente a vida das pessoas. Então, outro episódio bastante significativo foi o da Rússia, em julho e agosto de 2010, quando mais de 14 mil pessoas morreram, né? Segundo a agência russa, o nível de poluição foi bastante significativo, né? Mais de 5 vezes os níveis superiores, e houve aí um número muito triste, né, de pessoas que morreram afogadas por conta dessa tentativa de se aliviar aí desse calor excessivo, né? 95% dos mortos por afogamento estavam alcoolizados. Então, a gente trouxe aí esse mapa que mostra, né, tanto no leste quanto no oeste da Rússia, as temperaturas excessivas aí acima de 40 graus, 44 graus, contrastando, né, com o que a gente tem meio que sedimentado na nossa cabeça dos invernos russos, aí com temperaturas que podem aí chegar até os menos 40 graus. Outro episódio também na Rússia, agora recentemente, né, temperaturas bastante elevadas, né, em Moscou, como eu havia comentado aí, né, a questão de termos em mente o inverno russo, contrastando aí com esses 32,7 graus, que excedeu, inclusive, o recorde de 1917. A gente tem aí o mapa de temperaturas evidenciando o quão este verão foi impactante em termos de temperatura. Também tivemos, em 2024, calor excessivo, né, que castigou principalmente a costa oeste e a costa leste dos Estados Unidos. A gente traz esse dado do dia 10 de julho, que pelo 5º dia consecutivo, com temperaturas acima de 46 graus, foi um recorde histórico aí para Las Vegas. O ano passado, né, segundo o relatório aí da Copérnicos, foi um ano de temperaturas elevadas sem precedentes, né? Não só na Europa, mas em todo o planeta, e com destaque para o mês de agosto de 2023, além da elevação, né, das temperaturas na superfície terrestre, também foram registrados inúmeros ondas de calor marítimas, né? O ano passado a gente estava sob o efeito do El Niño. Então, houve a potencialização dessas temperaturas bastante elevadas, né? Então, segundo o Centro de Investigação sobre
Epidemiologia e Desastre da Universidade Católica de Toulouse, entre os anos de 2000 e 2020, as ondas de calor representam mais da metade, né, de todos os desastres, principalmente registrados aí na Europa. Então, num passado muito recente, a gente está vivenciando a história e vivenciando essas alterações climáticas. Então, esse seria um panorama mais a nível global, né, com foco principalmente aí nesses eventos mais extremos. E quando olhamos para o Brasil, né, como eu havia comentado na minha primeira apresentação, do desafio que é fazer meteorologia, fazer um monitoramento ambiental num país de dimensões continentais e climas tão vastos, a gente sofre bastante, tem tentado ao máximo prestar um serviço público de excelência, que principalmente a vida das pessoas sejam poupadas, né? Então, no ano passado, 2023, nós tivemos esses episódios, né, de ondas de calor. Tivemos 9 ondas de calor. Quando a gente pensou que novembro, né, já tinha chegado, e com ele as chuvas, né, da pré-estação de verão, veio a última, e com as temperaturas mais elevadas em Minas Gerais, que fica na região sudeste do Brasil, para quem não conhece. Então, o ano passado, a gente começou com janeiro extremamente quente e seco no Rio Grande do Sul, né? Houve, como eu havia comentado no início, eu não vou entrar em detalhes da configuração sinótica, mas houve um bloqueio, né, atmosférico. A maioria das ondas de calor no Brasil, elas acontecem no verão, mas principalmente no final do inverno e no início da primavera, né, como característica aí dessa transição, principalmente na parte central do Brasil, entre o final do período seco e o início do período chuvoso. Mas voltando aqui para a primeira onda de calor, que foi registrada em janeiro no sul do país. Então, nós tivemos temperaturas em Uruguaiana na casa dos 40,7 graus, né? Posteriormente, em fevereiro, mais uma onda de calor. Fevereiro também. Então, a gente pode observar que na região sul do país, nós tivemos 3 ondas de calor, né, no início do ano. E quando a gente avançou um pouco mais para agosto, junho e julho principalmente, nós tivemos os ciclones que começaram a devastação em termos de chuva. Acho que os colegas uruguaios e argentinos, acho que relembram esses eventos. A gente foi marcado, principalmente com o início do ano, muito quente, né? Quando... Morgana? Oi? Desculpa interromper. Pode fazer pergunta ao longo da apresentação ou espera até o final? Acho que pode, né? Acho que fica mais dinâmico. Tá, então posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu tirar aqui do modo da apresentação, que eu consigo te ver. Vou abrir minha câmera, então. Esses casos que tu está falando, vocês têm um banco de registro e vocês salvam esses eventos de ondas de calor? Vocês têm tipo assim, um histórico que possa ser acessado ou precisa ser solicitado para a IMET? Precisa ser acessado, porque como tudo ainda é muito recente, a nossa metodologia, o nosso quantitativo de pessoas para fazer esses estudos é bem pequeno, é bem resumido, eu acho que a gente precisa de uma força-tarefa, né? Até recentemente, agora, por falta de tempo, né? Porque eu sou meteorologista operacional, gosto de fazer pesquisa, gosto de contribuir, mas por iniciativa própria, eu comecei a escrever para documentar a nossa metodologia, né? E o nosso trabalho foi aceito e vai ser publicado agora no Congresso Brasileiro de Meteorologia, daqui a duas semanas, né? Então, assim, é até uma vontade pessoal minha, sabe, Ariane, de eu ter essa parte de investigação
né? Mas eu me dedicar mais a essa parte de investigação. Mas as nossas limitações são muitas. Mas, na medida do possível, a gente tem essa metodologia, né, que foi elaborada e está sendo consolidada. Mas é muito importante, né, fazer a documentação de cada evento, os estudos. Mas todo esse material é possivelmente acessado e se pode fazer os estudos. Tá bom, obrigada. Nada. Tem alguma mais pergunta? Acho que a Lucia, né, colocou o link do guia. Muito obrigada, Lucia. Posso continuar? Pode sim. Então, eu comentei dos 3 episódios, né, na região sul. Em agosto, com o final do inverno e início pré-início da primavera, digamos assim, as temperaturas na região central elas começam a se elevar. Então, tivemos esse episódio como característica aí da temperatura máxima em Cuiabá, porque o que é feito, Ariane? A gente começa a monitorar, ver a previsão de termos o estabelecimento de uma onda de calor, e passado esse episódio, a gente classifica a maior temperatura neste período do evento. Então, essa tabela é construída desta forma, né? Em setembro e outubro são os meses mais complicados, né? Os meses mais quentes, não só na região central, mas também no interior da região nordeste, né? Principalmente no estado do Piauí. Eu vou mais à frente mostrar um mapinha para o pessoal que não é do Brasil se localizar, né? Então, em setembro, começou com o norte de Minas Gerais. Minas Gerais fica na região sudeste. Tivemos um 44,3 em Aragarças. Aragarças fica na divisa entre Goiás e Mato Grosso. E Mato Grosso do Sul em novembro. E como eu havia comentado, quando a gente pensou que a chuva ia começar e a gente estava livre das ondas de calor, tivemos esse último episódio. Acho que a letra está um pouco pequena, que a figura está pequena, mas dá para a gente ver esse 44,8 em Araçaí. É uma região bastante populosa, mas é uma região, apesar de estar na região sudeste do país, aqui a gente já tem a região do semiárido, né? Que é uma região onde as precipitações anuais são inferiores a 800 milímetros, né? No Brasil, a gente tem essa área bem ampla, né, que engloba tanto as regiões, pedacinho da região sudeste e principalmente a região nordeste do país. Então, como eu havia comentado, 2023 foi um ano muito quente, né? Segundo o relatório da OMM, foi o mais quente em 174 anos. O nosso pessoal compilou, né, essas informações. A gente costuma fazer esse noticiário no nosso site e nas nossas redes sociais. Então, de acordo com o documento, os últimos 9 anos, desde 2015 até 2023, são os mais quentes da história. Então, tivemos a elevação das temperaturas em 1,19 graus, né? Sendo a década mais quente já registrada. Então, é possível verificar todo esse levantamento, né? Então, especificamente no Brasil, desde 1960, as nossas estações meteorológicas, elas têm muitas que são mais antigas, até centenárias, mas o nosso banco de dados, hoje, ele só está digitalizado a partir de 1960. Então, de acordo com todo esse material, 2023 foi o mais quente, né, da história, sendo que os 4 meses consecutivos, né, de julho até outubro, as temperaturas ficaram acima da média, muito acima da média, 1,6 graus, né? Então, teve o ano passado a influência aí do fenômeno climático El Niño,
E o destaque aí, no último parágrafo, da estação do Araçuaí, né, em Minas Gerais, que registrou 44,8 graus no dia 19 de novembro, e por 12 dias consecutivos a temperatura ficou 5 graus acima da média. Então, foi uma onda de calor extensa em relação à durabilidade, área de atuação e intensidade em termos de temperaturas observadas. Os mapas a seguir são mapas de anomalia de temperatura média, não de temperatura máxima. Então, a gente tem janeiro, esses mapas aqui coincidem com os mapas dos meses que foram registradas as ondas de calor, o ano passado. Então, janeiro, então a gente vê em destaque aqui o Rio Grande do Sul, principalmente o sudoeste do Rio Grande do Sul, né, a área de divisa com Uruguai e Argentina, com temperaturas aí médias acima de 3 graus em janeiro. Em fevereiro, essa condição persistiu, mas a gente vê que ao longo do estado as anomalias ficaram mais suaves, sendo que o extremo sul ainda em destaque. Também a gente consegue ver que a região central do Brasil, até pelos déficits de precipitação e por estarmos no verão, né, maior incidência de radiação, teve também anomalias positivas, mas a gente não teve onda de calor nessas outras porções do nosso país. Março, muito intensa, né, essas anomalias em março, e a gente vê que as anomalias de temperaturas, elas se estenderam, né, do sul até o nordeste, em áreas mais pontuais aqui da região norte, né, a região amazônica e região central. Quando avançamos para os meses de inverno, isso é bem emblemático, né, porque normalmente a gente costuma esperar que no inverno a gente não tenha invernos tão rigorosos, mas que tenhamos temperaturas, por vezes, mais amenas, por conta de alguns episódios de incursão de massas de ar frio, né? E, como o Fábio falou na apresentação dele, o colega falou que há, inclusive, episódios que tem registro de neve. Só que o ano passado, assim como esse também, a gente não trouxe detalhadamente esse ano, mas a gente vê que em julho as anomalias de temperatura máxima foram generalizadas, né, em quase todo o país. Isso se estendeu para agosto, setembro, chama a atenção bastante essa migração aqui para as áreas do Paraná, né, Mato Grosso do Sul, divisa aqui com o Paraguai, São Paulo. Em outubro, já houve realmente um resfriamento, digamos assim, na região sul, mas uma migração dessa porção mais quente de anomalias para a região central e também para o Nordeste brasileiro. Esses mapas que seguem são mapas de anomalias que diz respeito ao Nordeste, né? A gente queria destacar o Nordeste. Eu não comentei na minha apresentação em relação ao nosso trabalho, né? Embora eu seja do tempo, mas eu também trabalho no clima. E na região Nordeste do país, a gente tem grupos estaduais, né, muito fortes de meteorologia. Então, mensalmente, a gente tem reuniões, e nessas reuniões o IMET contribui com as previsões, né, climatológicas, e a gente também faz um trabalho um pouco mais personalizado, né? Então, aqui a gente tinha a previsão de anomalias para outubro, né? Para o trimestre, agosto, setembro e outubro, publicado em julho, né? Esses últimos mapas aqui embaixo, é interessante a gente verificar. Esse aqui de cima é a climatologia, né? Como a anomalia para outubro, e aqui foi o que foi previsto, né? Então, a gente teve um bom resultado em termos de previsibilidade para o mês de outubro e também para o trimestre, né? Aqui seriam as anomalias previstas, os mapas de cima da direita, e ocorrido, e embaixo, né, no canto inferior direito, a previsão. E aqui
um mapa elaborado aqui no nosso DISM com as regiões do Piauí, né? Como eu havia comentado, nosso país é muito grande e só a região Nordeste tem 9 estados, né? Cada porção do Nordeste tem um período chuvoso diferente. E a porção mais oeste da região Nordeste tem uma climatologia mais parecida com a região central. E essa região aqui do Nordeste é uma região de fronteira agrícola, de expansão agrícola. Então, as ondas de calor, elas têm um impacto bastante importante na vida das pessoas, mas também um impacto socioeconômico, né? No que diz respeito à questão do abastecimento de água e do início do plantio das primeiras safras, né? A gente tem a questão da temperatura e da chuva moldando o aspecto socioeconômico do nosso país e impactando principalmente aí na questão do PIB, na geração de riqueza e na vida das pessoas. Outro produto que nós fazemos mensalmente é o boletim das capitais. A gente não faz personificado de todas as estações, porque a gente não tem gente o suficiente, né? Normalmente a gente faz para as capitais e Teresina é a capital do Piauí. Teresina é uma capital interiorana. A maioria das capitais do Brasil, elas ficam no litoral, mas Teresina, ela fica no interior. E é uma localidade muito quente, né? Então, no mês de outubro, a maior temperatura em Teresina foi 40,7, praticamente não choveu. E nós tivemos temperaturas altas e batendo recorde também em Fortaleza, Salvador. O meu colega Flaviano, ano passado, havia preparado essa tabela aqui com os recordes de outubro. Então, a gente tem alguma lista aqui de estação. A maioria das estações aqui são do Piauí, com exceção aqui de Apodi, que fica no Rio Grande do Norte, e algumas estações que ficam no Ceará. Mas, a priori, as maiores temperaturas são no Piauí. A Alvorada do Gurgueia, ela fica localizada nessa região aqui, que a gente tem esses núcleos com temperaturas acima de 41 graus. Então, em outubro de 2023, a maior temperatura máxima já registrada tinha sido 2021, 41,5. Então, superou meio grau. Então, não só no Piauí, mas também Pernambuco, né, Cabrobó, esse nome estranho aí, fica no interior do estado de Pernambuco, também na área semiárida. Então, Cabrobó também teve recorde de temperatura. A temperatura maior já registrada tinha sido em 2013. Então, esse material vai ficar com vocês, então, com calma, vocês irão analisar. Este ano, né, 2024, o nosso acompanhamento ainda não está concluído. Eu falo que a gente está na metade do caminho, por isso que a gente não tem essa arte para as mídias sociais. É um trabalho manual, né, de monitoramento e avaliação, mas já estamos na 8ª onda de calor. Como a previsão agora para o mês de outubro, né, que no próximo final de semana, de termos mais um episódio quente, provavelmente nós vamos para a 9ª. Então, este ano, o calor excessivo, ele chegou até um pouco mais cedo, né? No que diz respeito... Na verdade, ele não chegou mais cedo. Em janeiro, a gente não teve onda de calor. Mas ele se estendeu até o final do outono, início do inverno, né? Em abril e maio, a gente teve esse episódio na região sudeste e no Rio de Janeiro, especificamente. Então, foi um episódio um pouco mais pontual. A gente também, no dia a dia operacional, tem a dificuldade e a resistência de colocar determinados aspectos quando a área de abrangência não é muito ampla. Mas a gente tenta, com o monitoramento e a avaliação, refinar um pouco mais. E
esses últimos episódios aqui, agosto e setembro, chamam a atenção Cuiabá. Cuiabá, perdão, é a capital do Mato Grosso do Sul, que é uma área agrícola bastante importante para o país. Mas Cuiabá é conhecida como uma capital muito quente. Então, já foi registrado 43,1, mas não atingiu os 44 de Uruçuaí, em Minas Gerais, no ano passado. Então, essa foi a explanação de como a gente faz o nosso monitoramento. Aqui é uma imagem de um aviso meteorológico, um alerta temprano, para o início de setembro. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas no caso específico das ondas de calor, a coloração, ela diz respeito à intensidade e severidade de extensão e prolongamento do número de dias nos quais esse calor anômalo persiste. Então, a gente tem o primeiro nível, que seria o amarelo, quando as temperaturas ficam de 2 a 3 graus acima da média, o laranja, de 3 a 4, e mais de 5 dias consecutivos, de tonalidade vermelha, grande perigo. Eu vou depois sair da apresentação e entrar no nosso sistema para que vocês visualizem melhor. A gente também tem essa ferramenta interna que nos permite ver todas as temperaturas horárias e comparar com os dias anteriores, mas, basicamente, todo o nosso trabalho de construção de metodologia para elaboração e emissão de avisos de alerta temprano de onda de calor se deu com essa ferramenta, né? A gente teve recursos da OMM para termos bolsistas, e a gente, com uma bolsista, a gente conseguiu desenvolver e automatizar essa ferramenta. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu peguei o dia 24 de janeiro de 2023. A gente pode selecionar o tipo de estação que se quer, se convencional ou automática. Temos o valor de referência da normal climatológica e o sistema faz um cálculo relativamente simples, que é a temperatura do dia máxima menos a normal climatológica. E é feito uma pintura, né, de cores para que visualmente o meteorologista visualize, e com base nos outros critérios sinóticos, né, de avaliação dos modelos, possa decidir pela emissão do alerta temprano. Então, a gente tem isso para as estações convencionais e este outro aqui para as estações automáticas. O problema da normal climática de longo prazo para as automáticas. As estações meteorológicas automáticas da rede do IMET, elas datam do início do ano 2000. Então, nosso pessoal de informática fez normal climatológica provisória de 2000 a 2018, e este cálculo é usado como referência para as nossas avaliações. Então, no caso de Uruguaiana, por exemplo, em janeiro, a normal climatológica provisória é de 33,2. No dia 17, a temperatura máxima era de 38,6, 6,3 graus acima da média. E assim sucessivamente. Então, de posse dessa ferramenta, que é relativamente simples, a gente tem o nosso ferramental número 1 de monitoramento e emissão de avisos. A gente também pode não só colocar aqui um estado, mas vários estados. E aqui eu trouxe para vocês os mapas, né, de anomalia
de temperatura máxima, que são os de cima, e de anomalia de temperatura mínima, que são os de baixo. Do dia 25, na verdade, do dia 21/9 até o dia 25. Então, para a gente ver essas anomalias, não só das temperaturas máximas, mas também das temperaturas mínimas, nesse episódio mais recente de onda de calor. Além desse mapa de anomalias ocorridos, nós temos um mapa de anomalia de temperaturas previstos, com base no modelo Cosmos 7 quilômetros, que eu posso mostrar para vocês. Nós também temos a questão da contabilização da emissão dos avisos, né, separado por fenômeno. Então, deixa eu aumentar aqui. No caso de setembro desse ano, nós tivemos 5 avisos meteorológicos de onda de calor. Em agosto, apenas 1. Então, normalmente, como é que a gente trabalha? O aviso de onda de calor, normalmente, ele nasce amarelo, que seria o de perigo potencial, que seria de 2 a 3 dias. E, gradativamente, ele vai migrando em termos de grau de severidade. Muito raramente, nós já colocamos um aviso, já emitimos um alerta temprano vermelho. Então, há essa metodologia que nós internamente temos para a elaboração dos nossos avisos. Pensando em termos de iniciativa de comunicação sobre o risco, né? Como eu comentei no início, as ondas de calor, elas são fenômenos climáticos mortais, né? De grande impacto, principalmente na saúde e na vida das pessoas, mas ainda negligenciado. Eu trouxe algumas formas de como essa comunicação é feita, né, aqui no Brasil. Felizmente, a mídia, em geral, ela é nossa parceira. Nós, como vocês todos nos seus países sabem, que a relação não é fácil, mas há uma relação de confiança no trabalho do Serviço Meteorológico Nacional. Então, a gente tem a divulgação dos nossos avisos no site, nas mídias sociais, mas os veículos de comunicação também disseminam essa informação. Aí, pesquisando, né, os materiais pelo mundo, né, a gente acha muitas iniciativas, né? Então, eu trouxe só para exemplificar para vocês. O campo de pesquisa é muito vasto, mas tem um grupo nos Estados Unidos, que chama C40, que são 7 cidades, né, que se uniram para fazer comunicações e tratar de forma mais efetiva essa condição do calor excessivo. Então, os Estados Unidos, a Europa, no meu ponto de vista, já está bem mais desenvolvido em termos dessa comunicação e de se ter mais formas de comunicar, né? Mais recentemente, em 2022, houve uma reunião também nos Estados Unidos de se ter uma nomenclatura, de se adotar uma metodologia de nomeação dos eventos adversos. Eu deixo para vocês aqui o material para ler com maior profundidade. Então, a ideia era dar nomes, né? Nomear, né? Lúcifer, Demos, a mídia que gosta muito disso, mas uma das conclusões é que essa prática talvez não fosse tão efetiva, né? E trouxesse aí consequências mais negativas do que positivas. Também buscando informações sobre o tema, né, das ondas de calor e dos desastres. O Centro de Investigação sobre Epidemiologia e Desastres da Universidade Católica de Toulouse tem
relatório anual sobre os desastres. Então, assim, tem muito material, né, para se fazer pesquisa, e a gente, no Brasil, né, especificamente, a gente tem que tentar unir os esforços e trabalhar mais essa temática tão importante, né? Então, a gente tem aqui os desastres em números, né? Em 2023, no Brasil, 16, nas Américas, 98, e quando a gente vai observar em termos de temperaturas extremas, esses números são bem menores, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Atlas Digital de Desastres Naturais, que é uma ferramenta da Defesa Civil Nacional, né, que está dentro de outro ministério, em termos organizacionais. Então, a gente tem como a comunicação propriamente dita do dano relacionado às ondas de calor ainda é muito recente. Quando a gente faz a pesquisa, né, no Atlas, a gente não tem catalogado nenhum desastre propriamente dito relacionado às ondas de calor e à baixa umidade, embora a gente tenha decretação de estado de emergência por seca, né, no nosso país. Então, a gente tem que avançar bastante em relação a isso. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas, né, do IMET, da OMM, dos órgãos internacionais por gerarem esses produtos. Acho que a gente pode ir para uma rodada de perguntas e depois, se tiver tempo, obviamente, a gente dá uma navegada nas nossas ferramentas como usuários internos. Adriane? Obrigada, Morgana. A gente tem aqui uma pergunta do Nestor. Normais climatológicas das automáticas com menos de 30 anos, vocês enviam para a OMM? Não, essa metodologia ela foi desenvolvida internamente para suprir uma lacuna que a gente tinha de termos muitas estações, só que num período de tempo curto. Então, buscou-se essa criação dessa normal climatológica provisória, que até alguns guias da OMM normatizam essa forma do cálculo, mas que, obviamente, é provisória. E essas informações, a nível de público em geral, de usuário externo, elas não são divulgadas. A gente tem também problemas de termos muita falha de dados. Então, a gente tenta, dentro das nossas limitações, buscar um ferramental que nos dê suporte para tomarmos uma decisão mais assertiva e termos a emissão do aviso que gere uma informação mais fidedigna e que preserve a vida, né, das pessoas. Sobre a previsão do modelo, como é que vocês fazem o uso do modelo para poder fazer a previsão das ondas de calor? Tu falou que vocês usam anomalia, né? Isso. Eu vou compartilhar aqui. Você consegue ver? Sim. Então, eu já havia mostrado essa ferramenta, né, o Comet. Então, aqui a gente pode ver, em termos de linhas de corrente, principalmente do Cosmo e do GFS. Aqui no Brasil, nós utilizamos bastante como padrão o campo de 500 HPA. E essa previsão aqui é para o dia 5, né, domingo, quando a gente vai ter, mais uma vez, o estabelecimento dessa circulação anticiclônica de bloqueio. Aí aqui também a gente tem a anomalia de vorticidade geopotencial e as anomalias de temperatura máxima, mínima e a tendência da temperatura pelo modelo Cosmo, né? Então, gradativamente, a gente vê que há uma previsão, não só do Brasil, né, mas essa porção que vai desde da Bolívia, passando pelo Paraguai, norte da Argentina,
de termos esse episódio mais quente aí entre os dias 4, 5 e 6, né? Então, a gente utiliza bastante, né, esses produtos. A gente também avalia a previsibilidade isolada de alguns campos do GFS, como, por exemplo, as isotermas, né, em 850. Então, quando há um indicativo, por exemplo, aqui de termos uma intensificação da isoterma aqui de 28, 30 graus, é um bom preditor, né, para a emissão dos nossos avisos. Normalmente, a gente também utiliza os campos do SMWF e fazemos esse mix aí de ferramenta para poder nos auxiliar. Então, esses campos de anomalia, eles já são definidos para atender aquele critério que é da OMM que tu apresentou no início, né? Não. Não? Eles... cadê? Eles têm uma escala livre, digamos assim. Então, visualmente, né, o previsor ele vai avaliar o nível de anomalia, né? E vai casar com a avaliação no monitoramento, por exemplo. Aqui é 2/10/2024. A gente já está no sistema interno, tá? Então, vamos colocar aqui Mato Grosso do Sul. Deixa eu só setar aqui, tirar o Rio Grande do Sul e pedir de novo. Então, olha só, o Mato Grosso do Sul. A gente teve, entre os dias 26, 27 e 28, um resfriamento, né? Uma inversão aqui do sinal das anomalias, mas já aqui no dia 29, as temperaturas já tornaram a se elevar. Então, a gente faz toda essa avaliação do ocorrido com o previsto e a gente está em outubro de 24. Buscar. Então, aqui, ó. Que também é outra forma de visualizarmos as temperaturas ocorridas, né? De forma espacial. Deixa eu ver outro produto que a gente tem. Deixa eu ver se eu encontro. Eu tenho muita aba aberta. Intranet. Tem outra forma da gente visualizar, que são as temperaturas dos últimos 5 dias. Eu peguei mínima, mas vou pegar máxima. Então, aqui foi dia 1º, né? Então, Cuiabá, 42 graus. Corumbá, 41. E isso é ocorrido. Então, se eu colocar aqui Mato Grosso, Cuiabá. O Cuiabá está com anomalia aí acima de 6 graus. Se eu for no portal, né, verificar como usuário externo os avisos vigentes, então tem ainda a onda de calor aqui, que provavelmente ela vai mudar de grau de severidade nos próximos dias. Então é um trabalho assim bastante dinâmico. Certo. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Orlando, Lucia e o Nestor. Orlando, você quer fazer a pergunta no microfone? Hola, buenos días. Buenos días, Orlando. La consulta es, ¿tienen un mínimo de años de datos continuos para poder generar esta valor climatológico temporal con que trabajan ustedes para hacer las comparaciones?
18 anos, 18 años lo mínimo. no mínimo. Ah, muy bien. Muy bien, esa era la duda. Y eso, perdón, lo último. Y toda esa información solo trabajan en forma interna. No la comparten con la OMM. Perdão, Vocês eu não. compartilham com a MM essas informações? Os dados das estações automáticas, sim, mas essa ferramenta interna eu acredito que não. Acho que é a primeira vez que outros companheiros estão vendo. Lucia, por favor, pode abrir o microfone. Olá, tudo bem? Estão me escutando? Tudo bem? Estamos. Morgana, muito obrigada pela tua apresentação. A minha dúvida, eu estou trabalhando aqui no Instituto com a parte de modelagem, e uma das ferramentas que a gente quer desenvolver é justamente gerar com um modelo numérico algum produto que sirva para facilitar essa análise do meteorologista previsor na decisão se vai ter uma possível onda de calor ou de frio. Então, eu queria te pedir para tu colocar na tua tela aquele mapinha que tu mostrou que tem do cosmos com as anomalias, para eu entender melhor. Não, nos produtos internos, que tu compartilhou a tela, que eram os campos. Isso, obrigada. Aqui. Esse aí. Se eu entendi bem, esse produto, essas áreas em vermelho, são possíveis regiões que estão com anomalia positiva, que é o que o modelo está prevendo versus a base climatológica que vocês têm para algumas séries. É isso? É a base climatológica, no meu ponto de vista, do modelo, porque a gente tem só a base climatológica do país. Dos outros países, nós não temos. Mas eu posso tirar essa dúvida com o Luiz André, mas eu tenho quase certeza que é uma diferença entre a previsão do modelo e a própria climatologia do modelo. Então você tem uma climatologia modelada. Modelada, porque, por exemplo, o SMWF, ele tem uma... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele tem uma anomalia dinâmica baseado numa climatologia também dinâmica de 20 anos. Entendi. Tá. Por exemplo, vamos ver se a internet aqui vai nos ajudar. Rapidinho. Temperatura da superfície. Então, essa climatologia, essa anomalia que por exemplo, o GFS mostra, diz respeito à climatologia de 20 anos do próprio modelo, só que ela é dinâmica. Ela não é fixa. O período inicial do modelo não é fixo. Ele é dinâmico. Então, se a gente observar aqui a anomalia do dia 7 ao dia 14. Então, ele coloca essa porção do Brasil, Paraguai, com anomalias positivas, né? Se a gente for observar aqui, no dia 7, é justamente esse período que temos anomalias bastante marcantes, aí, acima de 7 graus na máxima, e acima aí de 7 graus, principalmente aqui entre Bolívia. É que eu tinha pensado, como a gente tem a vantagem de ser um país menor, né, que é o caso aqui do Uruguai, e a gente tem como uma rede de estações com históricos, com
que dá para fazer como uma anomalia móvel, vamos dizer assim, histórica, e ver versus o modelo para... Mas depois eu vou pegar o contato com você da pessoa que trabalhou isso internamente, para a gente trocar umas figurinhas, porque é importante ter também os modelos, às vezes, mesoscalares também ajudam nessa interpretação de possíveis ondas, né, de frio e de calor. Porque hoje em dia, aqui no Uruguai, como é que a gente faz? Com o departamento de climatologia, a gente gerou... a gente tem para os principais meses do verão e do inverno, a gente tem como os umbrales que a gente fala, né, que os limites quanto que por de baixo e por de cima, temperatura mínima e máxima que deveria estar compreendido para, por 3 dias seguidos, ter uma onda de calor ou de frio. Em termos de percentil, né? Isso. Mas também a gente quer fazer alguma coisa mais para a parte modelada, assim, com o modelo que a gente trabalha aqui. Uhum. Eu vejo assim que, por exemplo, a gente podia ter simplesmente, de modo mais simplista, um mapa com essas anomalias. Ficaria até mais fácil. E o sistema que vocês montam as áreas de vermelho, laranja e amarelo, vocês que desenham a mão livre ou o programa já dá uma região tentativa de onde que está esses valores possíveis de... Vou entrar aqui para mostrar a todos. A gente faz a mão livre. Na versão anterior, que eu mostrei na outra apresentação do Alertas, a gente tinha um mapa de risco, mas no mapa de risco não tinha as ondas de calor, eram mais relacionadas à chuva e vento. Então, aqui são os avisos que estão vigentes. Se eu clicar aqui, eu vou ter só os futuros. Deixa eu só voltar aqui, só para ver, porque ali eu não tenho como ver de que é o aviso. Aqui, ó, os colegas já colocaram uma região mais restrita aqui, ó, entre o sudoeste do Mato Grosso e o Triângulo Mineiro, com uma duração um pouco menor, porque provavelmente essa área vai ser dinâmica. Então, no dia a dia, a gente tem muita dificuldade, muita discussão em relação, principalmente esses avisos de onda de calor. Mas a gente vem aqui, ó, e traça, né, o polígono, né? Escolhe o grau de severidade, a condição, né, no caso, onda de calor, a duração, início, e salva. Eu acho engraçado, ali que tu fez o polígono, ficou tudo reto, depois ele suaviza, né? Fica tudo depois... redondinho. Na verdade, a gente tem um trabalhinho, viu, Lucia? Porque a gente tem que vir aqui fazer... É parecido com o nosso, então, também. Dá um trabalhinho, assim, a gente tem até uma ideia de tentarmos fazer por mesorregião, seleção por estados, mas por falta de pessoal de desenvolvimento, isso não andou. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. O pessoal faz caprichado quando tem muito tempo, né? Mas, por exemplo, às vezes fica essas falhas aqui, ó. Isso aqui é uma falha. Ok, tudo bem. Tá, obrigada. Nada. Nós temos aqui mais uma pergunta do Nestor. Nestor, eu gostaria de fazer pergunta no microfone. Eu acho que ele está com o microfone, está com problema. Em termos das estações automáticas e convencionais, para o sistema iGOES, né, GTS, vão todos os dados. Só que, em termos de climatologia, na elaboração das normais climatológicas, hoje, só é feita das convencionais. Assim, esse problema de estações é um ponto muito sensível para nós
para nós outros, como eu falei na outra apresentação, a gente tem pouquíssimos ou quase nenhum recurso orçamentário. A gente está passando recentemente por uma estruturação que a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Brasil é muito grande, né? A gente está dentro do Ministério da Agricultura e o IMET é espalhado pelo Brasil todo e o MAPA também tem escritórios regionais. Então, a ideia dos gestores é que esses escritórios do MAPA tomem conta das estações, para se ter um maior tempo de resposta. Mas isso ainda está muito inicial e assim, a nossa dificuldade é falar para os gestores que é preciso conviver com o passado e olhar para o futuro, né? Para a gente manter as estações convencionais. Eu não sei como é que é aí no Uruguai, acho que a Lucia falou, mas eu acho que vocês têm até uma facilidade maior por conta da aeronáutica, né? Do setor de aviação. Não sei se eu respondi. O Nestor está falando aqui dos percentis, né, Ariane? Ele fala que para os eventos de frio, onda de frio, os percentis são os percentis 5 e 10, que é tomando aí uma normal, né, uma gaussiana, o final da cauda. E para as temperaturas, 90 e 95. A gente não tem um estudo em termos de percentil. Eu estou tentando me organizar, porque eu quero dedicar a maior parte do meu tempo à investigação, até se vocês quiserem, parcerias, porque eu tenho uma ideia, depois a gente tem que provar a tese, né? De que se a gente for no Brasil adotar os percentis, os efeitos, os impactos na população já vão ser muito grandes. Então, poderia ser uma hipótese aí de provar esses umbrales, né, que mais são perceptíveis para a população. Morgana, a gente vai ter mais uma aula sobre onda de calor. Deixa eu ver aqui no calendário aqui. Acho que não. Hoje não. Vamos sim, porque é uma aluna de doutorado do INPE. Ah, que legal. Que eu oriento, e ela vai mostrar os conceitos sobre ondas de calor, vai fazer uma revisão e vai mostrar uma ferramenta de identificação usando os percentis. Então, acho que seria interessante até tu acompanhar, e a gente pode depois conversar a respeito, para criar uma colaboração, com certeza. Nossa, obrigada. É muito, muito, muito interessante. Obrigada, Ariane. Essa aula dela vai ser no dia 9. Ah, que legal. Eu não vi... Dia 9 à tarde. Não vi a atualização do cronograma. Eu havia comentado, né, sobre o estresse térmico, né? Uhum. Eu trabalhei essa temática no meu doutorado, um doutorado meio maluco, que quando a gente está no operacional sem tirar licença. Então, também é interessante, né, para a gente fazer esse link com as ferramentas e ver essa outra vertente dos índices de calor em termos de estresse térmico. O Nestor está dizendo que tem um script. Ah, a gente aceita, com certeza. Uhum. Com certeza. Esse script que vocês desenvolveram é para selecionar os percentis de 90% a 95%. Nestor, qual que é a linguagem de programação que vocês desenvolveram? Uhum. Ótimo. Então, Ariane, eu agradeço, né? Agradeço a todos, né? Peço desculpa, né, se deixei algum espaço aí vazio, mas acho que esses momentos são, acima de tudo, de aprendizado, né? De aprendizado mútuo. Com certeza. Muito obrigada. Foi uma excelente contribuição. Eu gostaria de perguntar para vocês, porque nós temos aqui agora
45 minutos disponível. Como, né, falei no início, a Andrea, ela infelizmente teve um problema pessoal e não pôde participar hoje. E hoje à tarde nós temos as apresentações dos países que ainda não tiveram a oportunidade de apresentar os seus, né, fazer suas apresentações. São eles a Colômbia, El Salvador, Chile, México, Venezuela, Panamá, Bolívia, Sename. Então eu queria saber se vocês preferem, se alguém gostaria de já fazer o uso desse tempo e apresentar agora, ou se vocês preferem deixar para o período da tarde mesmo. Sim, por favor, Orlando, fique à vontade. Se estiver preparado, ótimo. Buenos días. Sí, puedo presentar, trataré de ser bastante breve. Permítanme poder compartir ahora la pantalla. Ya. Me cuentan si se puede ya visualizar la presentación. Sí. Bueno, buenos días colegas, aprovechando este tiempo. Mi nombre es Orlando Cortés. Trabajo en el Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile. Soy supervisor de turno y quería contarles un poco acerca de los desafíos y de lo que se trabaja en esta institución acá en mi país. Bueno, nosotros como Dirección Meteorológica de Chile dependemos directamente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual es un organismo que depende a su vez de la Fuerza Aérea de Chile. Nosotros dentro del cronograma nos encontramos como una unidad operativa junto con otras que corresponden más al área aeronáutica. La Dirección Meteorológica tiene su director, don Reinaldo Gutiérrez, y nosotros dentro de la línea institucional de la DMC, que es la sigla con que se conoce, pertenecemos al área de pronóstico. Además tenemos un área que es independiente y es toda la parte climatología, quienes hacen toda la parte estadística. Por lo tanto, mucho de lo que se conversa ahora son otros colegas meteorólogos que lo trabajan específicamente. Bueno, 26 de marzo de 1884, como la fecha del decreto de fundación de la Dirección Meteorológica, el edificio principal y lo centralizado se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile, en la comuna de Quinta Normal, y esta estación tiene una estación, bueno, la Dirección Meteorológica posee una estación denominada centenaria por tener más de 100 años de datos continuos, la cual fue nominada o fue designada por la OMM el año 2017. Leía que hay alrededor de un poco más de 50 estaciones a nivel internacional que tengan datos de más de 100 años en forma continua, y una de ellas es la de la estación Quinta Normal. Algunos de los pronósticos meteorológicos que se desarrollan son avisos, alertas o alarmas por eventos extremos. Tenemos además un enlace directo con la institución llamada CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo ante Desastre, quien es el coordinador oficial del Estado con las organizaciones estatales que trabajan cada una de las variables en riesgo. Por ejemplo, en Chile, nosotros como Dirección Meteorológica única y exclusivamente trabajamos la parte
meteorología. La parte, por ejemplo, hidrológica se encuentra separada y la trabaja la Dirección General de Aguas. Es un punto importante porque en muchos centros, en otros centros meteorológicos a nivel latinoamericano, la parte meteorología e hidrología se encuentran unidas. En nuestro caso no, solamente trabajamos la parte meteorológica. Bueno, y tenemos otros productos, pronósticos públicos, agrometeorológicos, radiación ultravioleta, pronósticos especiales que solicita el público en forma particular eh, o instituciones militares, dependiendo de lo que se necesite. También manejamos todo el pronóstico de calidad del aire, incendios forestales, con su, con su potencial de propagación, pronóstico para los pasos cordilleranos, ya que tenemos varios pasos que limitan entre nuestros países vecinos, en este caso en el norte con Perú, Bolivia y Argentina. ¿Cuáles son las herramientas más usadas para los pronósticos? Tenemos una red de observaciones meteorológicas en la cual tenemos tanto estaciones de la dirección meteorológica, que son alrededor de 40 estaciones propias de la dirección meteorológica, más una red de estaciones colaboradoras, las cuales permiten tener datos referenciales. Además, contamos con 4 radios sonda que se lanzan acá en el país, estos ubicados en Antofagasta, Santo Domingo en la zona central, Puerto Montt en la zona sur, Punta Arenas en el extremo austral, y ocasionalmente, dependiendo de las situaciones en forma muy específica, se han hecho lanzamientos también, o del territorio antártico o desde la isla de Pascua. Trabajamos por medio de las datas de los modelos SNWF, en este caso el modelo europeo, y modelo GFS en el caso de la escala global y sinóptica, y también se está experimentando con el modelo WRF por medio de la data más con una resolución mayor proveniente del modelo GFS, del modelo europeo, y se está experimentando también con los resultados del modelo ICON. Por lo tanto, hay bastante trabajo. Y toda esta información la desplegamos en nuestros puestos de trabajo por medio de programa Visual Weather. Bueno, durante estos últimos años, estas últimas décadas, se han ido volviendo un poco más habituales la ocurrencia de eventos mucho más extremos. Por ejemplo, hace 2018, 2019, hubo tornados que afectaron directamente dos ciudades bastante grandes en Chile, en la ciudad de Concepción Talcahuano, que es un área de más de 1 millón de personas, y Los Ángeles, situaciones que eran muy poco frecuentes. Estamos desarrollando toda esta parte de pronóstico que es en un muy corto plazo, de potencial de ocurrencia de tornados, inundaciones asociados principalmente a eventos extremos de precipitación, eh, cuando los sistemas frontales dinámicos que aproximan desde el Océano Pacífico son potenciados por ríos atmosféricos de distintas categorías que pueden ir desde el 1 al 5. Nos ha tocado, por ejemplo, sistemas frontales activos abastecidos con humedad proveniente del río atmosférico categoría 5, y esto ha generado inundaciones, pero muy fuertes. Además, también nos ha tocado lidiar acá en Chile con eventos extremos de sequía. Alrededor de 15 años llevamos acá en Chile, donde nos mantenemos con sequía independiente a la ocurrencia de precipitaciones. Los eventos más comunes se están dando en
grandes cantidades y en muy corto tiempo, y el intervalo de ocurrencia entre cada uno de los eventos de precipitaciones importantes se está distanciando. No hay por ejemplo, en el invierno ya no hay una regularidad en la ocurrencia de precipitaciones. O sea, pocos eventos, pero muy extremos. También, producto de lo mismo de la sequía, ya en los últimos años hemos tenido también que lidiar con eventos extremos de temperaturas máximas asociados también a la ocurrencia o al potencial de incendios forestales. Uno de los más grandes incendios que ocurrió fue este año 2024, donde se quemaron buena parte de 3 ciudades acá en Chile, de las ciudades importantes, Valparaíso, Viña del Mar. Bueno, principalmente fue Viña del Mar y Quilpué, y en menor medida sectores de Valparaíso, que dejaron 130 muertos aproximadamente. Otros eventos durante el periodo del invierno son las incursiones de ondas polares, las cuales asociadas a eventos de frentes fríos, nos han generado nevadas en zonas donde comúnmente no ocurre, como por ejemplo la capital, en Santiago. En general, los desafíos que presenta la Dirección Meteorológica son el desarrollo en forma estable de los pronósticos a muy corto plazo o nowcasting, ya que por la ocurrencia de estos eventos extremos que mencionaba, por ejemplo, células convectivas o la ocurrencia de tornados o de precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo, se necesita un área la cual pueda desarrollar bien este seguimiento a muy corto plazo. También el fortalecimiento de los análisis para adelantarnos a la ocurrencia de estos eventos extremos y poder también explicitarlos en los pronósticos, principalmente los pronósticos de corto plazo, y por qué no proyectarlo a algún pronóstico de mediano plazo. También una proyección que sea mucho más confiable en proyecciones de pronósticos horarios, más allá de lo que pueda entregar. Perdón. Disculpen. Disculpen. El perro está contento. Sí, demasiado. Demasiado. Un segundo. Ahora sí. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones para mejoras que buscamos? Un aumento de la cantidad de estaciones meteorológicas a nivel nacional que puedan consolidar una red mucho mayor de observación, de muestreo de datos. Otro punto muy importante en el cual se ha estado trabajando y el Estado en sí tiene un pendiente es las instalaciones de radares meteorológicos que nos permitan observar y potenciar este pronóstico a muy corto plazo. Bueno, y en general fortalecer el conocimiento de los usos de los radares para la aplicación del nowcasting y tener una mayor expertise, un mayor conocimiento de las características de nuestros eventos extremos, que de repente pueden ser similares a algunas zonas, pero necesitamos el potenciarlo para nuestras características propias acá en la zona de Chile. Y eso es en breve lo que quería presentarles, colegas. Muchas gracias por escucharme.
Les reitero nuevamente las disculpas por lo de perrito. No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Alguém tem alguma pergunta para o Orlando? Orlando, ¿me escuchas? Sí. Sí. Muy buenos Dime, días. mostraste una foto de un estadio inundado y no me quedó claro, o sea, en esa parte no entendí muy bien qué estadio era y cuánto eso duró, cuál fue los valores de precipitación que causaron ese impacto. Sí, la foto correspondía a, bueno, es una foto referencial, pero específicamente esa foto corresponde al Estadio Fiscal de la ciudad de Talca, una ciudad de aproximadamente 200.000 personas ubicada en la zona centro-sur del país, la cual en año 2023 tuvo un evento de precipitaciones extremas en la cual hubo un registro de aproximadamente 80 milímetros en 24 horas y con un evento en el cual fueron aproximadamente tres frentes sucesivos que pasaron por la zona, donde hubo un evento de precipitación que duró aproximadamente 48 horas casi continuas. Simplemente había una diferencia en la intensidad de las precipitaciones y la zona específicamente de la ciudad de Talca cayeron aproximadamente 150 milímetros en esas 24 horas. ¿Por qué es relevante esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a precipitaciones durante el periodo de invierno, pero no a precipitaciones tan extremas. Nuestra geografía en sí no está acondicionada para recibir estas cargas de precipitación en forma habitual. Y el año 2023, específicamente en estas zonas, las zonas centro-sur de Chile, fueron eventos muy extremos de precipitaciones para lo que nosotros manejamos. Y en las zonas cordilleranas cayeron además aproximadamente 200 milímetros de agua en una zona donde habitualmente debería haber tenido nieve, cayó agua en ese periodo. Y eso generó, además de la propia saturación por las precipitaciones, generó activación de los caudales provenientes desde la cordillera y esto se potenció y generó estas grandes inundaciones en las cuales se podían reflejar en este estadio que estaba prácticamente, no se veía la cancha por la cantidad de agua que había acumulado. Gracias, Orlando. Morgana, me preguntas cuántos meteorólogos trabajan en la parte operativa. En el Centro Nacional de Análisis trabajamos aproximadamente 30 meteorólogos, ya que se hacen turnos 24/7, funcionamos 24 horas, y operativamente ya en la parte aeronáutica trabajan aproximadamente 30 meteorólogos más distribuidos en 4 centros meteorológicos regionales, que ellos ven tanto la parte aeronáutica como la parte pronóstico público. En total, aproximadamente 60 meteorólogos en forma operativa, sumando la parte pública con la parte aeronáutica. Mais alguma pergunta? O incêndio que mostrou, Orlando, foi um incêndio provocado?
este gran incendio, sí, existe hubo una polémica muy grande porque este incendio tuvo alrededor de 5 o 6 focos sucesivos en el mismo tiempo. Esto ocurrió cuando teníamos eventos extremos de altas temperaturas. Nosotros mismos, de hecho, yo lo recuerdo muy bien porque yo fui el que emitió una alarma meteorológica producto de que teníamos 3 días con temperaturas entre 37 y 40 grados, que no es habitual en estas zonas. Y finalmente existen 3 personas que están procesadas en estos momentos por la justicia, que son un bombero, un brigadista de la Corporación Nacional Forestal, de CONAF, que trabajan extinguiendo estos incendios forestales, y un operador del CENAPRED, que es el organismo encargado de coordinar toda la ayuda ante estas catástrofes. Por lo tanto, sí, la línea va en que fueron absolutamente provocados. Prácticamente menos del 1% de los incendios en Chile son o espontáneos o generados por una causa natural. Gracias. Bom, se não há mais perguntas, muitas graças, Orlando, mais uma vez, e nós nos vemos novamente à tarde, às 14 horas, horário de São Paulo. Graças a todos. Gracias. Hasta más.